Continuando, a defesa tem a palavra. Gostaria de cumprimentar primeiramente o excelentíssimo senhor Carlos Alberto Garcetti, que por inúmeras vezes, por certo, ouviu já, né, esses elogios que eu vou lhe trazer, não ouviu de mim. Então já peço paciência, agradeço pela paciência com essa advogada que vos fala. Eu quero externar a mais genuína admiração que eu tenho por Vossa Excelência, por ter transformado a sua inteligência em uma obra que tem nos ajudado bastante, e a sua inteligência, essa sua obra é muito necessária para nós advogados, operadores do direito, e obrigado, doutor. Eu gostaria de, primeiramente, antes do Ministério Público, cumprimentar meus colegas advogados que estão aqui hoje assistindo a esse júri, né, para ter um pouco mais de experiências. E em nome da advocacia, eu gostaria de cumprimentar a instituição, o Ministério Público, aqui representada hoje pelo Dr. José Arturo, que, como a gente já conversou, já fiz um júri com o doutor. E o Ministério Público é uma instituição que me faz crescer a cada dia, e é muito necessária a acusação para a nossa sociedade, e assim como o doutor, nós também estamos aqui em busca de justiça, tá? Que nós temos o mesmo objetivo, às vezes algum embate, pensamentos diferentes, mas sempre com um fim que é a justiça. E o doutor é sempre posturado, né? Tenho grande admiração pelo doutor, e obrigado, doutor. Agradeço também aqui os meus colegas, Dr. Marlon, que está me ladeando hoje, que eu sou uma grande fã, meu professor também, inclusive, também é minha estagiária que me acompanha na advocacia. Quero agradecer também os policiais, de forma breve, os serventuários. Sem vocês, isso aqui não estaria acontecendo. Eu gostaria de agradecer também a família da vítima e do réu, e também eu quero prestar as minhas condolências, porque quando se trata de uma vida, não existe ganhador e nem perdedor. E eu não estou aqui para pedir a absolvição do Marcos Vinícius. Eu estou aqui porque ele tem que ser condenado, tem que ser julgado na medida da culpa dele. E hoje vai ser feita justiça em nome de Riquelme. E eu gostaria de externar as minhas condolências para vocês, para a mãe do Riquelme, do Marcos Vinícius, que está aqui também assistindo. Hoje a justiça vai ser feita, porque Marcos Vinícius e os outros meninos que estão sendo julgados hoje aqui vão ser julgados por um pai, uma mãe e um filho, que com certeza eles vão olhar com carinho esse processo. Senhores, assim como as decisões do Dr. Carlos Alberto Garcetti, elas são justas, já atuo em alguns processos sobre a competência dele, a responsabilidade sai hoje dele, vão para os senhores. Hoje vocês vão fazer o papel desse juiz, julgar de forma justa, conforme as provas que contém no processo, tá? Hoje o caso, ele se trata de um homicídio. Todo homicídio existe uma motivação. O Ministério Público trouxe a motivação, que seria por Marcos Vinícius atentou contra a vida de Riquelme por conta de um ciúmes de uma terceira pessoa, do Lucas, e ele recebeu um dinheiro para isso. De forma dissimulada, atentou contra a vida dele. Mas só que no processo penal, a gente tem que tomar cuidado com a dúvida. Existe um instituto que chama indúbio pro réu. E na dúvida, os tribunais, os juízes, diz que tem que ser favorável ao réu, tem que absolver o réu. Onde que está esse motivo, essa motivação desse homicídio? Ah, mas a fulana falou, a Raíssa falou que ela acha que foi por conta de um ciúmes. Achismo?
Senhores, vou contar uma história para vocês. Marcela, minha estagiária, semana passada ela chegou atrasada 3 dias seguidos no escritório. Dei um ralo, né, porque a gente precisa dela lá. Passado uns 2 dias, os 4 pneus do meu carro estavam tudo murcho. E eu acho que foi a Marcela. Vamos julgar e condená-la, porque eu acho que é ela. Vocês acham justo isso? É uma história fictícia, mas tá para ilustrar o que vocês precisam entender hoje. Não basta a gente condenar por conta de um achismo. E qual que é a motivação desse crime, então? O que aconteceu naquele dia? Eu não vou ficar passando aqui para os senhores depoimentos, vídeos novamente, porque o Ministério Público já trouxe, eu acredito que vocês já entenderam um pouquinho dessa história, tá? Ah, mas são 8 depoimentos de testemunhas em delegacia, 8 depoimentos. Não tem, e os 8 depoimentos, eles estão todos batendo um com o outro. Não vou ler os 8 depoimentos em sede de delegacia, porque é muita coisa para os senhores, mas eu li. Tá, mas como que você vai rebater isso? Ah, a advogada já vem aqui para florear uma verdade. Não estou para florear a verdade, porque esse processo tem muitas dúvidas, muitas dúvidas. Tá, mas esses 8 depoimentos, e aí? O que tem para falar sobre isso? Se vocês pegarem para ler, cada depoimento daqueles parece que está pronto. Tudo igual. Ah, mas como você pode afirmar isso aí? Eu estou trabalhando aqui com as provas que estão dentro do processo. Eu não vim aqui para mentir, eu não vim aqui para inventar coisas, e eu vou mostrar para os senhores. Por que me causa dúvidas que essas testemunhas participaram, viram e foram lá na delegacia e falaram todo mundo a mesma coisa, as mesmas palavras. Isso me causa dúvidas. Um depoimento do Alisson na instrução processual, em frente do juiz. Ele chegou até o juiz falando referente a esse depoimento. O que ele fala? Ele fala que ele chegou na delegacia e o depoimento já estava pronto, ele só assinou e foi embora. Coloca aí, ó, 6h20. Não está aparecendo aí? Isso aqui. Acho que não está aparecendo lá. Tá. O senhor assinou aqui o depoimento de folha 65. Se o senhor não falou isso aqui, foi o delegado Dr. Rodolfo Carlos Ribeiro Dalto, ou foi o escrivão de polícia Cisa de Lima Bastos que colocou isso aqui sem o senhor falar isso aqui? Como é que o senhor me explica isso aqui? Mas o que eu falei, igual eu falei pra ele, eu falei eu tava em casa já, porque na época eu atendia aqui em casa os clientes. Eu moro numa vaga de onde que foi. Estou entendendo. Então o senhor não falou para o delegado que o senhor viu o José Ribamar e o Vinícius passar com a bis, que um estava pilotando e que o outro estava na garupa. Isso aqui o senhor não falou na polícia? Não, eu vi nas câmeras isso. Tá certo. Sem mais. 7h26. Pode ir. Pode continuar. Vai. Alisson, seu Alisson, boa tarde. Boa tarde.
o senhor chegou de ler o seu depoimento na delegacia, seu Alisson? Oi? O senhor chegou a ler o seu depoimento na delegacia? Não, em um momento. Tá certo, sem mais perguntas. 11h07 agora. Você foi na delegacia, você foi com quem? Foi eu, mais dois amigos meus. Eles também Dois prestaram... meus amigos não, dois colegas que estavam na festa, no caso. Tá, você sabe me dizer se eles também leram o depoimento, que nem você, ou os depoimentos foram entregues e vocês assinaram apenas? Eu acho que só... Eu não sei, né? Porque cada um entrou de uma vez, mas eu entrei, eu só assinei e fui liberado. Mas eles não comentaram com Tá você bom, depois que tá eles- bom. Então tá aí uma prova, não sou eu que estou dizendo, é uma testemunha perante o juiz. Essa prova ela tem que ser credibilizada. Agora, perante a delegacia, as 8 testemunhas que foram lá, que são as 8 provas que o Ministério Público trouxe, dizendo que Marcos Vinícius efetuou aqueles disparos por conta de alguém que mandou, por conta de um pagamento. Isso me causa muita estranheza, muita estranheza. Ah, mas e a Raíssa, ela falou perante o juiz, falou na delegacia, eu estava sofrendo ameaças do meu antigo namorado, que está dentro da cadeia. Estava sofrendo ameaças. Ela acha. É a mesma coisa que eu acho que foi a Marcela que murchou os pneus do meu carro. Ela acha. E cadê as provas quanto a isso? Como o doutor já veio aqui, falou que não existe perícia de celular, não tem essa motivação, não existe, surgiu do além uma motivação de que o Lucas Pablo foi lá e pediu para matar por conta de ciúmes. Tá, então, o que a gente faz nesse caso? Como eu disse, eu não vim pedir a absolvição dele. Eu vim pedir para que vocês julguem ele conforme o que ele fez. O artigo 29, ele diz que quem concorre para o crime, ele deve responder de acordo com a medida da sua culpabilidade. Qual foi a culpa dele? A Eduarda falou que em 3 vezes mudou de versão em sede de delegacia, mudou de versão também perante o juiz. Só que vocês notaram que ela falou que estava muito brava com Marcos Vinícius? Ela estava muito brava. O tão brava que ela estava a ponto de inventar alguma coisa. Para mim, isso aqui está muito vago para condenar, para chegar a condenar Marcos Vinícius a um homicídio que vai deixar ele lá quase 30 anos na cadeia. E vocês sabem que chegando lá, a pessoa pode ser boa o que for, mas lá dentro sai bandido. Sai bandido. E o custo de um preso é de R$ 2.400, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. E de onde que sai isso aí? Do nosso bolso. Então vamos condenar, encarcera. A gente que está pagando, encarcera sem precisão. Mas qual que é a culpa dele então? Ah, mas não teve faca, tá falando que teve faca, que foi uma legítima defesa de terceiros. O doutor da Defensoria Pública já veio aqui, já mostrou para os senhores aonde que está essa faca. Se vocês quiserem ver, está nas folhas 29. Que foram os 3 policiais investigadores que fizeram esse relatório. E lá está escrito que na casa também estava o pai de Riquelme e informou que viu o filho chegar rapidamente em casa, sendo que pode ver o filho pegar uma faca e sair do imóvel, mas a vítima não informou o que iria fazer com a faca. A faca está aqui.
São provas visuais. Isso é uma testemunha visual, que é o pai do Riquelme. Uai, mas o que fizeram com a faca? Você está insinuando que sumiram com a faca? Isso é uma dúvida. Cuidado com a dúvida. A dúvida encarcera gente inocente. Não estou falando que o Marcos Vinícius é inocente, mas encarcera muito inocente. Está insinuando, ok. O crime aconteceu às 10 horas, a perícia chegou às 11 horas. Tem em depoimentos que o avô da vítima entregou as cápsulas para a polícia. Folhas 20. O avô da vítima, o senhor Nelson Araújo, veio até nós e entregou 8 cápsulas do calibre de 9 milímetros. O certo era isolar toda a área do crime, mas ela foi mexida. Cuidado com a dúvida. Então, senhores, eu não vejo aqui esse crime que o Ministério Público está pintando em cima de Marcos Vinícius. Não vejo. Eu vejo que a culpa dele não é o que o Ministério Público está falando. Então, vocês precisam julgar conforme as provas que estão no processo. E para isso, eu quero passar a palavra para o meu professor, Dr. Marlon, que além de advogado, ele é professor muito renomado aqui no Mato Grosso do Sul. Então, prestem atenção no que ele tem para falar. Obrigado por ter ouvido. Senhores, boa tarde. Faço minhas as palavras da doutora Thalita em relação aos cumprimentos. Peço desculpa por não me estender em relação a isso para não ocupar o nosso tempo, mas de forma nenhuma isso é uma falta de respeito, ao contrário, tenho um respeito imenso por todos que aqui estão. Agradeço a presença de todos. A função que Vossa Excelência estão ocupando hoje é uma função muito difícil. Ao mesmo tempo que tem aquele medo de dormir, achando que fez uma injustiça e que alguém morreu e talvez eu absolvi alguém que seria culpado ou algo do tipo, você tem um outro lado. Você tem uma situação onde se você, com um simples sim, um simples não, pode colocar esses dois e um outro que nem está aqui na cadeia por 20 anos. Não é brincadeira, é um voto. É um sim ou um não que vai estar na mão de Vossas Excelências. Então, pelo peso dessa responsabilidade, eu peço toda a atenção de Vossas Excelências. Eu sei que nós estamos aqui, sei lá, já são 3 horas da tarde, nós estamos aqui desde manhã, Vossas Excelências ouviram o Ministério Público por 2 horas e meia, já faz 1h30 que a defesa está falando, mas é importante. É a vida de 2 pessoas que aqui estão e de um terceiro que eu não sei nem por que está nesse processo, e eu nem sou advogado dele, que está em jogo. Por que eu estou dizendo isso? Primeira coisa, porque eu digo que eu não faço ideia porque o Lucas está nesse processo. Eu até entenderia se o Ministério Público tivesse feito uma acusação só para esses 2, pelos fatos que aconteceram ali, pelos tiros que foram disparados, puxando talvez o argumento de que existia uma rixa anterior entre a vítima e o réu, e por isso aquilo ali teria virado um crime, e aí chegássemos até aqui. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por uma acusação de supostamente uma menina aleatória tirou uma fotografia numa festa, o ex-namorado da cadeia viu essa fotografia, mandou uma mensagem para o cara que depois virou vítima, e depois se faz uma elasticidade interpretativa de horas. A foto foi num dia, a morte foi no outro, onde supostamente esse cara da cadeia teria contratado esses 2 fora da cadeia para ir lá e matar o cara. Aí os outros 2, os 2 que foram contratados para matar, eles pegaram, foram até a festa, não mataram na festa, não chamaram o cara para fora. O cara saiu da festa, foi em casa, pegou uma faca, voltou e só depois que eles resolveram matar o cara. Essa é a versão do Ministério Público. É basicamente essa elasticidade interpretativa que o Ministério Público está tentando fazer com que Vossas Excelências tenham.
Isso para condenar o Lucas, que não está nem aqui. E aí você vai dizer, não, mas o Lucas não está nem aqui, ele está foragido. Se ele cometeu 1 ou 10 crimes antes desses fatos, ou que não tem nada a ver com esses fatos, isso não nos diz respeito, perdão. Por que não nos diz? Porque a gente está analisando um ponto em específico. E aqui a gente tem que fazer um exercício de sair da nossa realidade e ir para dentro da realidade deles, que não é a nossa. A vida desses guris não tem absolutamente nada a ver com a minha. Nada. A vida que eu vivo desde que eu nasci até hoje não tem absolutamente nada a ver com a vida desses dois aqui, tampouco do Riquelme, tampouco do Lucas. Eles nasceram, cresceram e viveram em uma outra realidade. E eu não estou culpando a realidade deles pelas coisas que aconteceram. Eu estou dizendo que dentro daquela realidade, a gente não pode achar que porque eles talvez, estou falando do Lucas, tenham passado alguma coisa, tenha feito alguma coisa no seu passado, isso significa que qualquer coisa que o acuse, ele é responsável. Eu não sei porque esse guri está sendo julgado aqui. Não tem nada. Tem nada. Tem a ex-namorada, que nem testemunha é, porque para ser testemunha tem que prestar juramento, tem que ir para a cadeia se mentir, e só o fato de que ela disse que ela sofria ameaças dele, que tiveram um relacionamento conturbado e assim por diante, já faz ela não ser testemunha. Que diz que tinha raiva do cara, fazendo essa elasticidade para imputar ao ex-namorado uma paga que ninguém sabe de onde veio. Porque a única coisa que tem disso partiu dessa menina. Porque quando a gente pensa no depoimento da Eduarda, que estava aqui hoje, a gente não pode, vocês não podem olhar para quem está sentado aqui. O pessoal que está sentado aqui não pode se manifestar. Mas na hora que estava falando sobre o depoimento da Eduarda, a cara de negativa da Eduarda ali era muito nítida. Infelizmente, peço desculpa se eu chamar vossas excelências de vocês, é costume, não é falta de respeito. Ao contrário, tenho um profundo respeito pela instituição do júri. Acho que aqui se tem a verdadeira justiça, porque aqui nós temos pessoas que conseguem se colocar no lugar de uma outra pessoa para poder julgar. Não é a letra fria da lei, uma lei que foi feita em 1940 por um bando de gente engravatada que nunca sofreu absolutamente nada na vida e resolveu, vou criar um código penal, como acontece com as leis novas que acontecem hoje em dia. Infelizmente, e quem que está falando aqui? É um cara que está há 15 anos aqui. Faz 15 anos que eu piso nesse plenário aqui. Eu já vi todo tipo de processo, eu já vi todo tipo de investigação, e a polícia comete um erro. E esse erro acontece o tempo todo. Investigação é verificar todos os elementos e no final, no momento do relatório, que foi lido pelo defensor aqui, inclusive, que disse para não nem indiciar o rapaz, o Lucas, nesse momento do relatório, é que a polícia realmente chega a uma conclusão. Qual que é o grande erro? Quando essa conclusão vem antes. E aí, quando essa conclusão vem antes, acontece a besteira que aconteceu nesse processo. O delegado decide uma versão, coloca essa versão no papel, e aí a gente tem o depoimento de um cara falando que nem leu o depoimento dele, da delegacia. Que fala claramente, na frente do juiz, na frente do promotor, na frente do defensor e na frente dos advogados que me precederam, que não falou aquilo que está constando no depoimento. E que os amigos dele, que são as outras testemunhas que estavam na festa, também não viram absolutamente nada do que estava escrito ali. Isso acontece o tempo todo. Agora deve estar acontecendo em algum flagrante. Infelizmente, normalmente quem faz isso é a polícia militar. Vai lá e só assina. Todo mundo tem o depoimento igual. Você pega o depoimento desse processo aqui, todo mundo estava na festa, tirando a ex-namorada do Lucas. Todo o restante fala exatamente a mesma coisa, nas mesmas palavras. Incrível.
Pessoas que não se viram, não se conhecem, entram em uma sala e falam exatamente as mesmas palavras. Por que isso aconteceu? Porque não aconteceu. Porque alguém decidiu, naquele momento, que aquela era a versão a ser adotada, e a partir daí, ponto final. Todo mundo assina. Isso acontece o tempo todo. Agora, o problema disso é porque a versão decidida na delegacia no começo do processo, no começo da investigação, ela muitas vezes não se sustenta. Porque surge alguma coisa contrária a essa versão. Nesse caso, surgiu uma coisa que só apareceu na fala da defesa, que durante as 2h30 do Ministério Público não se falou sobre isso, que é uma faca. E aí, é bom destacar para Vossas Excelências como nós chegamos até aqui. Nós não somos os primeiros advogados, não fomos nós que recorremos, nós não estávamos em nenhuma dessa audiência, nós assumimos esse processo aqui tem 2 semanas, para defender o Marcos. Tanto eu como a Thalita não estamos ganhando nada para estar aqui. Nada. Zero. Eu não sou defensor público, eu vivo da advocacia criminal. E por que eu estou aqui? Porque uma versão que me foi dada por ele encontra completo respaldo nos autos. Só que ninguém estava olhando. Ninguém estava olhando. Quem que vai se preocupar? Quando ele disse que tinha uma faca nessa história, a primeira pergunta que eu, enquanto advogado, faço é: cadê o diacho dessa faca? Onde está essa faca que não foi apreendida? Qual é o procedimento padrão? A polícia vai ao local. Se o local está preservado, significa que ninguém mexeu, se faz uma perícia. Faz-se a apreensão daquilo que existe naquele local em relação a armas do crime e assim por diante. Se faz perícia disso para ver se tem digital, para ver se tem sangue, se não tem sangue. Pega as munições. Tem um monte de tiro dado, não tem? Cadê as munições? A polícia tem que fazer se recolher. Se chega-se ao local e não se está o local preservado, o que a perícia tem que fazer? Recusar. Aconteceu nesse caso? Não. A perícia recusou? Não. Põe pra mim o BO. Munição. Boletim de munição. Esse que tá? Ó, esse é as folhas 22. Esse é o boletim de ocorrência. Folhas 21 e 22. Que fala do caso. É o boletim de ocorrência que é feito pelo policial ali. E aí, o policial diz: enquanto estávamos no isolamento, o avô da vítima, aquele que prestou depoimento, que está sentado aqui na plateia, o avô da vítima, senhor Nelson Araújo, veio até nós e entregou 8 cápsulas do calibre 9mm, dizendo ser a arma utilizada para matar o seu neto. O avô da vítima é perito? O avô da vítima é policial? O avô da vítima poderia ter ido lá e recolhido os estojos? Não! A perícia poderia ter sido realizada após a própria polícia dizer que houve alguém que foi lá e mexeu nos estojos. Estojo é importante. A arma tem uma deflagração específica. Quando eu atiro aqui, o estojo sai para um lado. Ele não sai de maneira aleatória. Olhando onde estão os estojos, eu consigo presumir de onde saíram os tiros. Não é uma brincadeira. Agora, o que mais importa é o seguinte. A pergunta é: onde está a faca? Eu não sei. Mas alguém foi lá e mexeu nas munições. O que significa que antes da polícia chegar, houve acesso àquela dinâmica. Eu não estou falando que foi o seu Nelson que pegou a faca, de forma nenhuma.
Eu estou falando que alguém pode ter pego a faca. Talvez até o pai do garoto, que não está aqui, que não foi testemunha em juízo. Por uma coincidência do destino, a única pessoa que vai na delegacia e fala que o filho chegou em casa, pegou uma faca e saiu para encontrar ele, a única pessoa, a única testemunha que divergia da posição da polícia, não foi colocada como testemunha no processo. Se eu fosse advogado nesse processo desde o primeiro dia, vocês podem ter certeza que nós teríamos ouvido esse cara. Mesmo sendo pai da vítima. Mesmo sabendo que ele provavelmente ia chegar aqui e ia se confundir inteiro, porque na hora H, no quente, no calor, ele não está preocupado na proteção. Ele não está preocupado em inventar uma versão. O policial chegou, perguntou para o pai do rapaz o que aconteceu, o pai do rapaz falou. Coloca para mim o depoimento do... Não, eu quero relatório de lugar. Isso foi lido para vocês pela Defensoria Pública, mas eu estou mostrando. A polícia não é essa polícia que fez a investigação do caso. Essa polícia só fez isso. O primeiro momento. Depois, ela mandou para a delegacia específica. Essa polícia que chegou lá porque é acionada. Você é acionado pelo telefone, aconteceu um crime, tem um morto no meio da rua, a polícia vem. Essa polícia, qual é o papel dessa polícia? Levantar a situação de local, tirar fotografias, conversar, assuntar com as pessoas ao redor, tentar entender o que aconteceu, para que depois ela municie o delegado e o delegado possa fazer investigações. Nesse assuntar, o pai do Riquelme, vítima, e vocês podem até dizer, não, mas eles dois aqui poderiam vir e mentir, porque se eles por acaso viessem falar outra coisa, eles vão para cadeia por 20 anos. Mas por que de acho o pai da vítima iria mentir? O pai do Riquelme, vai lá, que na casa também estava o pai do Riquelme, isso é a polícia falando, como foi dito pela Defensoria e pela doutora Thalita, são 13 investigadores de polícia, que na casa também estava o pai de Riquelme e informou que viu o filho chegar rapidamente em casa, sendo que pôde ver o filho pegar uma faca e sair do imóvel, mas a vítima não informou o que iria fazer com a faca. Agora põe o depoimento do pai, por favor. Vamos ver o que o pai tem a dizer, Ednelson. Na parte de baixo ali, onde está de vermelho, ali perto do José Riquelme, onde está marcado aqui, ó, no meu, está escrito o seguinte: que Riquelme entrou, mas disse que ia sair, pois tinha que conversar com José. Que Riquelme se referiu a José Ribamar, pessoa que o depoente conhece. Aqui na delegacia, o pai não falou nada de faca. Ele falou para o policial lá na hora. Na delegacia aqui, a faca já tinha sumido. Ninguém tinha achado faca no local do crime. Então ele não podia chegar aqui e falar de faca. Mas ele falou o motivo. Por que que ele pegou a faca? Porque ele ia conversar com José Ribamar. Conversar não, né? O cara chega em casa, pega uma faca e sai e vai na direção do outro. E você vai me dizer que ele queria conversar? É exigir ingenuidade da gente. Não foi uma coisa imediata. Não houve uma festa, saiu da festa uma sequência de ações em que eles foram atrás e mataram o Riquelme. Entre a saída da festa e o encontro deles, houve esse fato. O Riquelme foi para casa. Já vou chegar na parte em que o Riquelme entupiu de tiro esse guri. Mas o promotor aqui falou muitas vezes: quem que vai sair e vai conversar com o cara que deu um monte de tiro em você? Vou mudar um pouquinho.
Quem que vai sair de uma festa onde supostamente tinha sido ameaçado de morte, vai para casa, sai de casa e vai encontrar o seu algoz? Marlon, uma pessoa ingênua, porque ele pegou só uma faca. Se ele já não tivesse dado, sei lá, 5, 6 tiros nesse cara antes, 3 anos antes, eu até podia acreditar em ingenuidade. Mas não tem ingenuidade. O que a gente tem é alguém que foi para casa e depois quis terminar o serviço que ele tinha começado 3 anos antes. Eu não tenho como saber o que motivou os 3 anos anteriores. Eu não tenho como saber. O que eu sei é que aconteceu. E aí, uma coisa ficou meio em dúvida quando houveram as perguntas do Ministério Público no momento do interrogatório, que perguntaram para o José: você não fez BO? E aí o José falou: quando começou esse processo eu fiz. E isso deu qual impressão, qual é o objetivo de uma fala como essa para vocês? É o mesmo objetivo que se eu chegasse para vocês e eu não vou usar, e eu puxasse os antecedentes da vítima e esfregasse na cara de vocês tudo que ele tem. É para criar em vossas excelências uma má impressão. Qual seria essa má impressão? De que nunca aconteceram tiros, de que... Fica de pé, por favor. Isso aqui não é um tiro, não é uma cicatriz de um tiro. Pode sentar, por favor. E que, na verdade, tudo foi inventado quando teve os fatos. Porém... Pode pôr, por gentileza, o BO do Riquelme. Porém, as folhas 117, felizmente, ele pode ter feito o BO depois. Mas o cara não chega no hospital cravado de bala e não tem um BO. Então, no ano de 2020, especificamente no dia 23 de dezembro de 2020, coincidentemente, um pouquinho antes do Riquelme ir embora para Santa Catarina e ficar 3 anos por lá, uma coincidência do destino, que acionado via CIOPS, tá ali embaixo, na parte descritiva, que acionado via CIOPS para deslocar ao posto de saúde do Aerorancho, onde encontra-se José Ribamar, com ferimentos causados por arma de fogo, que em contato com o Dr. Reinaldo, sei lá o quê, informou que José foi alvejado por 4 disparos, sendo um no braço esquerdo. Braço esquerdo, que ficou alojado no ombro, outro na orelha esquerda, um na região do tórax e um na nuca, que estava em estado grave, foi transferido para a Santa Casa e tudo mais. O cara tomou um tiro no ombro, o cara tomou um tiro na nuca e o cara tomou um tiro na orelha do que hoje está colocado como vítima. Essa pessoa que o Marcos falou, estava junto, viu o cara atirando nele, magicamente, logo depois, foge de estado. E aí vão me dizer, como foi dito aqui, mas como? Não tem processo, não tem um monte de coisa. Pessoal, quem me dera todos os homicídios fossem efetivamente elucidados. Nosso estado tem um dos maiores índices de elucidação de homicídios. Porque no Brasil é cerca de 20%. Aqui eu acho que chega nos 60%. Lembra que eu falei no começo? Nós temos que nos transportar para uma realidade diferente da nossa vida, daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos vizinhos. A realidade em que esses dois aqui vivem e viveram e vão viver é uma realidade onde você toma um monte de tiro e a única coisa que você faz é ficar com medo. Porque a polícia não escuta, a polícia não quer saber.
Você vai pro hospital. Ninguém vai atrás de descobrir quem foi que atirou. Nem morre no BO. Mas que não venham me dizer que um BO que foi feito no dia... Sobe um pouquinho para mim, Marcela, por favor, para a data. Que um BO que foi feito no dia 23 de dezembro de 2020 foi feito porque eles cometeram um crime 3 anos depois. Quem dera as coisas funcionassem como tem que funcionar. As investigações fossem corretas, todos os crimes fossem elucidados, todo mundo tivesse direito à educação, saúde e tudo mais. Nós viveríamos em um mundo diferente, mas a gente não vive nele. Talvez nós aqui vivemos, mas eles não. Inclusive o Riquelme. Mesmo o mundo que eles vivem é o mundo que o Riquelme vivia. A gente só não pode fingir que o cara, porque morreu, virou santo. A gente não pode vir aqui fingir porque a gente está julgando porque tem uma pessoa que morreu, e infelizmente morreu. É uma puta, uma falha da sociedade, peço desculpa pelo palavrão. A sociedade falhou. A gente está aqui porque a sociedade falhou. A gente está aqui porque uma pessoa morreu. Mas isso não pode justificar de colocar 2 pessoas que não têm a culpabilidade que foi imputada pelo Ministério Público na cadeia. E eu não vou pedir absolvição do Marcos. Eu vou pedir condenação do Marcos para vocês. Mas condenação pelo que é justo. Pode ter parecido que porque o cara estava com uma faca e a versão verdadeira é essa, tem uma faca mostrando, eles disseram que ele estava com uma faca, ele foi defender o amigo dele, que eu vou chegar aqui e falar, não, absolvam ele por legítima defesa. Argumento eu tenho um monte. Um monte. Mas não é o justo. Mas ao mesmo tempo que não é o justo uma absolvição por legítima defesa, não é justo vocês condenarem ele por homicídio, qualificado por uma paga que ninguém sabe de onde saiu, e por uma dissimulação que ninguém sabe de onde veio. Porque se as pessoas falam que tinha uma árvore para dentro do muro, como você podia estar atrás dessa árvore se escondendo em uma situação? É um muro, uma árvore. Ele pulou o muro? Quando ele saiu? Estaria escrito que ele pulou o muro. É uma invenção, mais uma. Que só tem uma fonte, o avô, que foi quem recolheu as munições. Quando a Thalita veio aqui, no começo da fala, dizer que na dúvida a gente tem que absolver, pode parecer que o que a gente quer é impunidade, que a lei é muito branda, que a lei é muito boazinha. Mas não é por isso. Fica à vontade. Vou roubar meu copo d'água de volta, inclusive, que eu roubei de alguém. Sobrou um cafezinho, deixa que o doutor Mário também. Tem um café? Eu aceito. Deixa que o doutor Mário também. Tá com açúcar? Esse amargo, esse é doce. É esse aqui. Não sei vocês, mas esse negócio de café amargo não me pegou. Me disseram, não, depois de uma semana você nunca mais vai querer café doce. Eu tô esperando essa uma semana, já tem uns 6 meses.
Voltando. Pode parecer que o que a gente quer é impunidade, que a lei é muito branda. Tem um monte de gente que grita isso hoje na internet, principalmente, o tempo todo. Mas aqui tem uma razão de existir. O motivo do indúbio pro réu é porque existe uma discrepância de forças imensa. Aqui a gente tem um Estado contra dois indivíduos. Dois indivíduos que são representados por advogados e pela defensoria. Até a defensoria, que aqui está, que não vai me deixar mentir, é um órgão público, é um órgão estadual, como é o Ministério Público, mas tem 1/3 do poder que o Ministério Público tem. Porque faz pouco tempo estavam querendo tirar. Se não tiraram. Tiraram, doutor, o poder de requisição? Estão tentando tirar o poder de requisição da defensoria. Sabe o que é o poder de requisição? É a defensoria mandar alguma coisa para um órgão público e o órgão público tem a obrigação de devolver aquela coisa. O Ministério Público, quando ele manda um documento, se vocês estão em casa, vamos supor que aconteceu um crime na frente da casa de Vossa Excelência. Se a polícia chegar lá e falar assim, eu quero as suas câmeras, você dá? Se o Ministério Público chegar lá, eu quero suas câmeras, você dá? Faça esse exercício na própria cabeça. Se o Marlon chegar lá e falar, ó, você pode me dar suas câmeras? Sabe o que acontece na prática? Vamos falar, você precisa de uma ordem judicial. Ou eu dou para a polícia, eu dou para o Ministério Público. Porque existe uma discrepância de poder imensa. Eu não tenho poder de requisição, eu não tenho poder para fazer nada. Eu tenho que pegar o que já tem nos autos, ainda mais a gente que assumiu há poucas semanas, vir aqui e defender. Mas o Ministério Público tinha, o Estado, representado pelo Ministério Público e pela polícia, tinha e tem todo esse poder. O que significa isso, Marlon? Significa que todas as diligências investigativas que deveriam ter sido feitas e não foram, são de responsabilidade do Estado. O Estado poderia fazer, eu não poderia, mas o Estado poderia fazer. E se o Estado, que é o Brasil, que tem todos os órgãos estatais, todas as polícias, todo o Ministério Público, não fez, não conseguiu trazer para vocês uma certeza límpida, como que vocês vão exigir que a gente traga? Aqui nós temos uma mensagem de Facebook, não é? Não foi uma foto que foi postada no Facebook, que foi sequencialmente colocada em ameaças feitas pelo Facebook? Eu estou com uma operação lá no escritório. Tem 6 ofícios do Facebook. Sabe o que acontece? Você manda um ofício, poder de requisição do Ministério Público. Você manda um ofício para o Facebook, Meta, fala assim, Facebook, tá vendo fulano de tal, ciclano de tal e fulano de tal? Guarde essas informações. Você está proibido de apagar. Isso o Ministério Público pode fazer. Ele não vai ter acesso, mas ele pode fazer. Aí ele vai e pede para o juiz fala, olha, eu te dou acesso aos dados. O Facebook vai mandar 5 anos de dados. Tem 5 anos de dados nesse... Tem uma mensagem de Facebook nesse processo? O Ministério Público pode mandar um ofício para Apple, para Samsung, sei lá qual que é a marca de celular, para Google, e falar assim, sabe a nuvem, onde você armazena foto quando você salva, de WhatsApp ou sei lá o quê? Guarde os dados, pede para o juiz autorização, juiz autoriza, vem todos os dados. Eles podem pedir uma coisa chamada ERB, Estação de Rádio Base. Estação de rádio base é o meu celular que está ali nesse momento conectado, no momento que ele recebe uma mensagem, ou mesmo qualquer circunstância por ele ter sinal, ele está vinculado a uma antena. A Vivo, minha operadora, sabe onde o meu celular está. Ou seja, a Vivo tem condições de dizer, o Marlon estava nessa região no dia 27 de fevereiro, tal horário. A Vivo tem acesso a todas as minhas ligações. Eu não vou florear para Vossa Excelência e dizer que ela grava as minhas ligações, não. Mas ela tem acesso a todas as minhas ligações. Se você ligar na sua operadora e falar assim, eu quero uma conta detalhada, ela vai te mandar alguns detalhes. Ela vai te mandar todas as ligações que você fez ou recebeu durante o período do mês, que horas foi essa ligação,
Quanto tempo essa ligação durou? Ela não vai te mandar os dados que tem quando há uma quebra de sigilo de dados, que são a localização, o IP que você estava com o seu celular conectado, ela tem tudo. Eu trabalho com isso. Eu pego o processo com isso todo dia. Tem alguma coisa nesse processo? Não tem. Se tivesse um ofício, se isso fosse verdade, tivesse um ofício do Facebook mostrando a conversa, o celular foi apreendido, o celular do falecido, o celular da Eduarda. Por que não tem no processo? Duas opções. Ou porque não existe, e alguém olhou, falou, opa, não existe, vou fingir que não aconteceu. Ou porque não fizeram. Qualquer uma das duas circunstâncias, a gente não pode ser responsabilizado. Vocês não podem presumir uma coisa que não aconteceu para botar dois guri na cadeia. Poderia ter tido localização, poderia ter tido IP. Eu não falou que foi para casa? Então, quando chega em casa, conecta no IP do seu Wi-Fi, não conecta? O IP do seu Wi-Fi está vinculado ao seu endereço. Então eu sei onde você está. Não se iludam. Eles sabem onde você está o tempo todo. Sabem. A gente abdica da nossa privacidade para viver, para ter tecnologia. O computador de vocês está ligado no Wi-Fi? Eu tenho como saber quantos computadores estão ligados nesse Wi-Fi. Se eu pegar o seu computador, eu consigo saber em quais IPs o seu computador foi conectado. E em que isso é relevante para esse processo? Porque nada disso foi feito. Não foi feito por quê? Porque a polícia decidiu num primeiro momento, de maneira equivocada, uma versão e foi para cima da versão. E aí o resto ela fez. Pegou os guri, botou para assinar depoimento, forçou a barra. O que nós temos de verdade? Que foi ocultada de nós? Se vocês olharem, eu não vou abrir o processo para vocês aqui, mas eu baixei todos os depoimentos. Tá vendo ali, ó? São todos os depoimentos. Todos. Do processo. A denúncia, pode fechar, mas eu tenho aqui a denúncia. Essa aqui é a denúncia, folhas 3 às folhas 8. Na folha 8 tem o rol de testemunhas, que o Ministério Público coloca como testemunha. Raíssa, Alisson, que a Thalita colocou para vocês ouvirem, Marcos Vitor de Andrade, um dos rapazes que estava lá na festa, Luiz Eduardo Aquino, Nelson, o avô da vítima, e Eduardo. Por que nesses nomes aqui não existe... Vocês perceberam que minha voz está indo para o espaço, né? Por que nesses nomes aqui não existe o nome... Cadê? Perdi o nome do pai. Do Ednelson Sebastião, que também foi ouvido em delegacia como todos os outros. É uma escolha. Se eu busco a verdade, eu colocaria. Se eu busco uma versão, eu coloco só aqueles que são vinculados à minha versão. Infelizmente é assim que a vida funciona. Não deveria ser? Não deveria. Mas não vamos aqui vir fingir que aqui nesse plenário tem um órgão que é um órgão público que está acusando só com o que está nos autos e um outro pessoal que é defesa e que vai fazer tudo o que for necessário para defender eles, porque não é assim que funciona. Porque senão eu estaria aqui de pé pedindo absolvição. Porque elementos tem. Eu tive um processo há alguns anos aqui em que a arma sumiu. Meu cliente foi absolvido por uma coisa que a gente chama de legítima defesa putativa, que é a legítima defesa onde você acha que vai ser agredido. E aí você tem elementos para aquilo. Então você vê, o cara põe... O típico é o cara põe a mão na cintura. O cara tá te ameaçando e põe a mão na cintura. E aí você vai lá e atira no cara. E depois se descobre que ele tava pegando a carteira dele. O nome disso é legítima defesa putativa. Porque não acharam a arma. Passados 7 meses,
Teve um outro processo, que não tinha nada a ver com o meu. Nesse processo, meu cliente foi absolvido. Em que um dos amigos da vítima, suposta vítima na época do meu cliente, assumiu que naquele mesmo dia pegou a arma porque a arma é caro. Porque o cara foi morto, chegaram lá os amigos, porra, uma arma custa uma grana. Pegou a arma porque a arma era caro. E essa arma foi utilizada para cometer um crime no futuro. Então cadê a arma? A gente sabe que ela existe. A gente sabe que o Riquelme pegou. A gente sabe que o Riquelme pegou a arma e saiu para conversar com o José Ribamar. Aí, no processo, a gente tem um lapso. Que só vai até a versão deles. Eu não quero que vossas excelências acreditem em ninguém cegamente. Assim como o Ministério Público esteve aqui, eu estou para dizer, a gente tem um processo, o processo está cheio de elementos, e a gente tem que focar nesses elementos. A gente só não pode escolher os elementos de forma aleatória. Esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Ah, o pai da vítima falou que tem uma faca, vou fingir que não existe faca. Deveria ter sido apreendida? Putz, com certeza. Eu gostaria que ela tivesse sido apreendida. Que se eu fosse a defesa no começo, a primeira coisa que eu ia pedir era um exame na arma. Para verificar se essa faca tinha as digitais do cara ou não. Agora pensem na seguinte situação. Vamos nos transportar para aquele momento. José Ribamar e Marcos estão numa festa. Não é na casa de ninguém a festa, como foi dito aqui. A festa é numa casa alugada com piscina. Todo mundo fala da piscina da festa, deve ser muito bonito. Estão numa festa numa casa com piscina. Alguma coisa acontece. O Riquelme sai da festa. O Riquelme, que já tem um histórico com o José Ribamar. Um histórico presenciado pelo Marcos. Que foi os tiros que o José Ribamar levou. 3 anos antes do Riquelme fugir. O José Ribamar acha, e eu não estou falando para acreditar na versão dele, porque essa versão dele não importa. Acha que, como o cara falou que vão se acertar, vão acertar as rusgas, que tudo vai se resolver. Ele sai. O Riquelme vai para casa. Eles não foram para casa. Vai para casa. Entra na casa, cumprimenta o avô e cumprimenta o pai. Pega uma faca. Põe na cintura. Que pai é esse? Que o filho pega uma faca, põe na cintura e sai. Não faz nada. Acontece. Foi o que o pai falou. Pega uma faca, põe na cintura, onde você vai? Eu vou conversar com o José Ribamar. Vai até o José Ribamar. O que é mais crível? Aqui, Vossa Excelência, estão para decidir basicamente a versão mais crível. O que é mais crível? Que esses dois receberam R$1.500. E esse R$1.500 só surgiu de ouvir dizer. A própria Eduarda, que era a única pessoa que tinha falado alguma coisa, no final do depoimento dela, perguntada pelo ilustre defensor público que aqui está, falou, é que eu ouvi dizer. Todo mundo ouviu dizer. O que é mais crível? Eles dois, porque ouviram dizer que eles tinham recebido R$1.500, ter ido até a festa, não ter feito nada, ter ido até um outro local, não ter feito nada, deixado o cara ir para casa, não ter feito nada. E depois, magicamente, quando ele voltou de casa com uma faca na cintura, terem matado o cara para terminar o serviço. Ou alguém que já tem um histórico pretérito, que já tinha atirado nesse cara aqui para tentar matar. Ninguém atira na nuca para não matar, né? Já tinha atirado nesse cara aqui para tentar matar. Que fugiu. Ficou 3 anos em Santa Catarina. Que veio supostamente passear. Foi para uma festa. Encontrou o seu desafeto. Talvez até o cara tenha pensado que ele ia fazer alguma coisa. Encontrou o seu desafeto. Vai em casa, pega uma faca. Tem testemunha dizendo que viu o Riquelme ir em direção à moto
onde estava o José Ribamar. O que é mais crível? Nesse momento ter acontecido uma circunstância de briga, desentendimento, grito, qualquer coisa. E o José Ribamar, que estava desarmado. O Riquelme ter tentado puxar a sua faca, ou puxado a sua faca, é um momento de calor. E aí, o amigo que estava olhando, que tinha uma arma. Ele não está respondendo por porte legal de arma aqui. Se tivesse, eu pediria condenação. Ele tinha uma arma. Por causa da vida dele lá, tinha uma arma. Percebe uma circunstância como essa. E atira. O que é mais crível? Qual das duas versões é mais crível? Se Vossa Excelência entenderem que é do Ministério Público, que eles foram pagos, eu não posso fazer nada. Vossas Excelências que vão dormir essa noite vão ter que dormir com as suas consciências. Agora, se Vossas Excelências olharem, mesmo que seja um pouco para o processo, para aquilo que foi produzido por pessoas que são supostamente isentas para a defesa. Quando eu falo do pai do Riquelme, eu não estou dizendo que ele é isento. Ele não é isento, tanto que no depoimento dele de delegacia ele esquece que tinha uma faca. Para quem que ele fala da faca? Para o policial lá quando vai no local. Ele não é isento. Mas a pergunta é, pai do Riquelme é amigo de um dos dois? Pai do Riquelme tem interesse em mentir para que lado? Pro lado do Riquelme ou pro lado deles? Pro lado do Riquelme. Tanto que mentiu depois e falou que não tinha faca. Quer dizer, não falou nada de faca. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando do pai da vítima. Que estava na casa com o avô da vítima. Que provavelmente viu o cara pegar uma arma também. Mas convenientemente não falou. Eu estou falando de uma cena de crime onde não foi encontrada uma faca, mas que ela foi alterada, porque o avô da vítima chegou com as munições para a polícia e falou: as munições estão aqui. Então alguém pegou as munições, logo alguém teve acesso, logo outras pessoas podem ter acesso também e ter pego essa faca. Eu estou falando de uma dinâmica em que, apesar de sim o José Ribamar ter feito um boletim de ocorrência, só quando começou esse processo, a gente tem o boletim de ocorrência do momento que ele tomou os tiros, em 2020. Eu estou falando de uma situação em que todas as testemunhas, inclusive o avô da vítima, que no começo ele fala aqui, ó, folha 74, que seu neto estava residindo no estado de Santa Catarina há cerca de 3 anos. Todas as testemunhas falam que ele foi embora para Santa Catarina. Coincidentemente, 3 anos. Quando você faz uma aproximação de 3 anos, é só você ver as datas. 2020, 2022. Vai falar, não, mas é 2. Não, 20, 21 e 22. Aproximadamente 3 anos. Tentou matar um cara, foi embora, voltou, em algum momento, porque estava bêbado, porque estava drogado, porque sei lá o quê. Eu não vou dizer os motivos pelos quais o Riquelme queria matar o José Ribamar de novo. Podia ser pela mesma rusga, podia ser por algum tipo de estresse, podia ser por qualquer motivo. Mas chegou um certo momento, ele queria dar uma facada nesse guri, e o amigo dele que estava por perto foi lá, sacou sua arma e atirou. E por que, já estou encerrando, por que eu estou dizendo para Vossa Excelência que eu não vou pedir absolvição? Quando você defende alguém de uma agressão, atual ou iminente, injusta, você está em legítima defesa. Essa é a regra. É isso que está escrito no artigo 25 do Código Penal. Desde que você responda proporcionalmente, utilizando os seus meios necessários. Eu não vou nem dizer que, pô, é uma arma contra uma faca, porque perguntas como foram feitas aqui, de o cara estava com uma faca, por que vocês não dois se agarraram nele? O cara estava com uma faca, por que você não acelerou a moto? Porra, desculpa. Desculpa. Então eu não vou entrar nesse mérito. Mas o número de tiros é um excesso. E quando a gente tem um excesso de legítima defesa, você começa numa situação de legítima defesa, mas você se excede, então você age de forma que aquela agressão seja ultrapassada, porque o objetivo da legítima defesa é cessar a agressão, você responde criminalmente por isso. Você responde. E é o justo nesse processo. Que haja um excesso
de legítima defesa por parte do Marcos. O justo nesse processo é Lucas absolvido, não sou advogado dele, é José Riquelme absolvido, não sou advogado dele, e o Marcos condenado. Mas não condenado conforme o Ministério Público disse. Condenado conforme as coisas aconteceram. E como as coisas aconteceram? Não teve paga promessa de pagamento, não teve dissimulação, não existe dissimulação. Quando você olha o artigo da dissimulação, quando a gente está em sala de aula, fico muito grato pelas palavras que foram ditas aqui, tenho a honra de ter sido professor de pelo menos umas 7 pessoas que estão nesse plenário nesse momento, inclusive quem está do lado do Ministério Público, quem está do lado da defesa. Mas quando você está em sala de aula, a gente tem que dar um monte de exemplos, né? E quando a gente vem para uma lógica de legítima defesa, a gente sempre tem que falar do excesso. E o excesso ele pode acontecer de várias formas. Ele pode ser um excesso culposo. Então o cara, numa briga ali, ela puxa uma faca, vem pra cima, eu dou um soco nela, ela desmaia, acabou a agressão, não acabou? Mas a gente tá numa situação limítrofe, eu arrebento ela de porrada. E ela morre. É um excesso culposo. Eu, por imprudência, não percebi que tinha acabado a agressão. Tem o excesso exculpante, que também dá absolvição, que eu acho que não é justo. Por isso que eu não tô pedindo, porque caberia nesse caso. Que é quando você está numa situação em que, pelo medo, pelas coisas que existem ao seu redor, você não consegue se controlar. Então você dá um tiro, cara, você dá 10 tiros, dá quantos tiros tiver no pente. Também é absolvição. Mas tem o excesso doloso. Quando a gente vai explicar a dissimulação, ela está num artigo que fala: cada uma daquelas circunstâncias que ali estão são relacionadas à surpresa. A dissimulação, ela é surpresa. O nome é isso. Dissimulação é eu enganá-la para que eu coloque ela numa situação em que, quando eu for matar ela, ela seja surpreendida e não tenha defesa. É por isso que tem uma qualificadora de simulação. É por isso que tem uma qualificadora da emboscada, que é a mesma da dissimulação. Tá tudo no mesmo bolo. É porque eu tenho que ter uma punição mais grave, porque eu reduzi a capacidade de defesa dela me escondendo. Eu tenho que ter uma punição mais grave, porque eu reduzi a capacidade de defesa dela criando uma emboscada. Eu tenho que ter uma punição mais grave porque eu amarrei ela, impossibilitei ela de se defender. É tudo no mesmo artigo. Que surpresa tem num cara que vai pra casa, pega uma faca e vem pra conversar? Qual é a surpresa disso? Nenhuma. Que dissimulação é essa? Então o que é justo no caso do Marcos? Que ele seja condenado pelo homicídio, que não tenha dissimulação, que não tenha paga ou promessa de recompensa, e que tenha um outro elemento, que é quando você reage a uma injusta agressão, logo em seguida, então você tem uma, na verdade o termo é, você tem uma violenta emoção após uma injusta provocação da vítima. Então a vítima, suposta vítima, faz alguma coisa que te coloca em uma circunstância em que você reage àquela coisa, e aí você se excede. Você vai pra cadeia por homicídio. Só que a sua punição, ela é menor do que se você tivesse pego uma arma, vindo aqui e falado, eu vou matar o Luciano, e pá! Por quê? Porque o Luciano não me provocou. Porque não aconteceu nada, porque eu não tenho motivo. É justo que, se houver uma circunstância limítrofe, onde apresente-se a mim, que estou aqui na defesa, apresente-se a mim uma circunstância em que eu sou provocado de forma injusta, e isso me torna reacionário, ao ponto de, com uma violenta emoção, eu reagir a isso, que eu não tenho a mesma pena do que se eu tivesse pego uma arma e atirado nele. É por isso que existe isso. E esse é o justo. Então, Vossas Excelências, se não houver réplica do Ministério Público, logo vão ser convocados a fazer a resposta aos quesitos.
E nós vamos ter os dois primeiros quesitos que vão ser de materialidade e autoria. Quanto ao Marcos, eu não questiono. Acredito que o Dr. Garcetti nem vai fazer esses quesitos. Materialidade é alguém morreu? Sim. A autoria é, foi o Marcos que atirou? Foi, eu não estou questionando isso. Agora, o quesito terceiro vai ser o de absolvição. O jurado absolve o acusado? Eu não vou nem dizer que eu quero que vocês respondam que não, eu só não estou pedindo que respondam que sim. Mas como eu disse, excesso exculpante também é absolvição. Se vocês falar, se eu tivesse no lugar dele eu teria feito a mesma coisa, é absolvição. Mas depois vai ter um outro quesito. O acusado agiu por violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, consistente no fato de que Riquelme estaria armado com uma faca e teria sacado a mesma para atingir uma terceira pessoa? Aqui eu peço que vocês respondam sim. Porque a faca está colocada nos autos. Porque o próprio pai da vítima falou que ele pegou uma faca e foi conversar com o Riquelme. Porque nós temos um histórico pretérico em que o Riquelme atirou no José. Então já houve uma agressão. Poder ter outra é uma facilidade. Porque se encaixa muito melhor aos autos do que a versão do Ministério Público. Aí depois, o acusado agiu de forma anteriormente descrita porque foi motivado por paga, consistente em ter sido contratado por meio de contraprestação em pecúnia, para que matasse o ofendido? Não. Essa paga aqui não existe nesse processo em lugar nenhum. Como eu disse, inclusive, acabo eu pedindo a absolvição do Lucas. Eu não sei nem por que está nesse processo. E a última. O acusado agiu mediante dissimulação, ocultando sua intenção de matar a vítima, ao ter se escondido atrás de uma árvore e disparado contra ele quando estava desprevenido? Também não. Primeiro, por uma impossibilidade física, não dá para se esconder atrás de uma árvore que está dentro de um terreno. E segundo, porque a questão da faca deixou muito claro de que não teria como haver uma qualificadora relacionada com a surpresa. Porque se o cara pegou uma faca e saiu para conversar com o outro, no mínimo, ele estava esperando que alguma coisa acontecesse. Então não tem surpresa. Se não tem surpresa, não tem dissimulação. O que eu peço a vossas excelências aqui, que votem com as suas consciências. Hoje à noite, vocês vão botar a cabeça no travesseiro e vão dormir. E eu posso dizer, com toda certeza, eu não estaria aqui, de graça, se eu não acreditasse que vossas excelências, ao condenarem por homicídio simples, ao aplicarem a violenta emoção após justa provocação da vítima, não poderiam dormir tranquilos. Porque se eu tivesse aqui a todo custo, eu pedia absolvição. Agradeço pela atenção, peço desculpa por ter me estendido. Tenham todos uma boa tarde.